Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo. O livro Os Mensageiros, André Luiz e Chico Xavier. Vamos ler hoje o capítulo 17, o romance de Alfredo. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortante, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Olha quanta informação nós temos nesse primeiro parágrafo. Primeiro, higiene. Precisa higiene, sim. Segundo, existe uma casa de banho, existe um local para isso. Mandou, ou seja, tem serviçais. Terceiro, frutos silvestres, ou seja, se come, tem frutos, existe higiene e tem quem ajude no trabalho. São coisas que a gente acha superficial, e lá tem lá como que. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo e lhes transparecer no rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de modo a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Eu lembro que estava foi 44, é a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê o que eles estavam vivendo ali. Do ponto de vista de vibração mental e de pessoas que morriam nessas condições dramáticas, pessoas que perdiam entes queridos. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Continuou indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Vocês prestaram atenção? Produção de alimentos e remédios. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. Esse capítulo está muito cheio de informação. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas... Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior, e como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso de união eterna. União eterna, vocês estão ouvindo, né? Mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Vocês viram quanta coisa tem para a gente meditar aqui? Primeiro, união eterna. Então, existem almas que evoluem juntas. Segundo, ela é mais evoluída que ele. Apesar disso, é uma união eterna. Ela é mais evoluída, está num espaço mais alto, e ele ainda num plano inferior, a trabalho, certamente, buscando uma ascensão espiritual. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conheceu-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Aliviarei o coração mais uma vez, contando as minhas faltas. E vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo.
No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava entender os deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, que era a providência de nossa casa, que cuidava de tudo, esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e a minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu, em silêncio, a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando o meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, porque a esposa não cedeu, em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que a seguissem, minha querida Ismália, nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro de casa. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir, segundo as intenções, nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado a provas máximas. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando, como louco, o conspurcador de minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra de um aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infreme, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para acúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara para trás um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que eu acentuasse meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas, a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. Quantas histórias parecidas nós conhecemos. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificar seriamente, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado. Humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informação que a esposa, depois de 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália foi acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio
Eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram, uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do sócio agonizante, aquele que fez tudo isso. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Gente, que coisa! Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, onde devo esforçar-me por alcançar. Desde muito, dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes, sofredores. A minha Santa Ismália vem até aqui mensalmente, incentivar-me ao bom ânimo, amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu, com um romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, mas seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignore que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Desculpe. Preciso conhecer o preço da felicidade, para não menosprezar de novo as bênçãos dos céus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Vocês viram? Então, é o inferior que tem que chegar ao superior, certo? Então, a gente tem que se esforçar para subir. Por mais que o alto nos ame, ele não pode descer. Somos nós que temos que subir. Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar, a minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei, nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. E a confiança, né? Se você ama alguém, você tem que confiar nesse alguém. Não é verdade? Porque senão não tem sentido. Então, são coisas que a gente tem que aprender também com o erro alheio. Por que o Alfredo contou essa história? Para que nós todos, sabedores dela, não nos deixemos cair em erro semelhante. Então, quando alguém vem contar algum absurdo para a gente tem que confiar na pessoa vítima da calúnia e perguntar a ela. E a resposta que ela der, a gente pode ver se é verdade, mas não pode acreditar cegamente. Vamos ver as outras observações de hoje. Mais uma vez, vemos referências à higiene. Concluímos que se banham, então, nesse caso, eles se sujam. No plano espiritual, temos as rotinas semelhantes, naturalmente, adaptadas à nova frequência que se vive lá. A água deve ser a mesma, deve ser mais adaptada a eles e tudo mais. Ismália mandou servir frutos. Os serviçais atendiam alegremente. Aqui vemos que há pessoas para serviços domésticos. Há trabalho para todos os níveis no plano espiritual.
pedreiros nas construções, marceneiros, tecelões, horticultores e um mundo semimaterial, mas ainda precisa de artesãos e operários. E que é esperado, pois, cada um vai fazer aquilo para o qual está preparado, seguindo seu aprendizado para atividades cada vez mais especializadas, evoluindo junto com as categorias de mundos que conhecemos. A gente tem notícia que essas pessoas que têm um trabalho no nível da competência, elas têm oportunidade de lá estudarem para aprenderem outras atividades e poderem desempenhar na nova encarnação e nas futuras vidas no mundo espiritual. Quando perguntado sobre o trabalho, Alfredo comenta sobre as dificuldades do momento por conta das vibrações contraditórias. Estavam nos dias da Segunda Guerra. Completa dizendo que toda a produção de alimentos e medicamentos é consumida rapidamente. Mais uma vez vemos que há necessidades de alimentos e medicamentos, como ocorre no plano físico. Esses são apenas mais sutis. E mais uma vez, lembramos que esses itens precisam ser fabricados, produzidos. Alfredo contava com 500 operários, que não bastavam para tanto trabalho nessa produção. Alfredo, quando perguntado sobre a esposa, Ismália, cita que tem para um compromisso de união eterna. Concluímos que há a possibilidade de seres que se comprometem para estar juntos em evolução, cooperando um com o outro, mesmo num caso desses. Tão triste que a gente viu. Se estiveram dramaticamente separados na vida anterior, como narrou em seguida. O casal Alfredo e Ismália tiveram então uma separação temporária, mesmo já no plano espiritual. Alfredo precisaria redimir-se do mal que fez, buscando elevar-se para poder estar em planos mais altos na companhia da esposa. Ela necessita dessa separação, ou melhor, ele necessita dessa separação para dar mais valor aos relacionamentos sinceros. Ele não confiou na palavra de Ismália, deu ouvidos a uma pessoa infame e, com isso, perdeu tudo que amava. Entendemos, então, que muitos de nós têm vidas em situações semelhantes. Somos privados, muitas vezes, de convívio, de bens materiais ou qualquer outra coisa para que possamos valorizar o que já tivemos e menosprezamos. Esse capítulo foi muito rico, muitas coisas a observar, merece ser relido, reobservado, anotado e pegar esses ensinamentos para a nossa vida atual, para que a gente possa se aperfeiçoar mais e mais cada vez. Conto sempre com a ajuda de vocês para que nos esclareçam itens que eu não percebi, explanando detalhes, quem sabe contando um caso que vocês conhecem, aí na área de comentários, seja do Facebook, seja no YouTube. Um abraço muito querido, até o nosso próximo encontro.